Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Atmavit TV. Estou vindo aqui para a gente fazer uma conversa, uma reflexão, a partir de uma pergunta que sempre me fazem, né, assim, o tempo inteiro. Se yoga é ou não é religião? O yoga é religião? Não. E sim. Ficou confuso, né? Então vamos explicar. É o seguinte, primeiro a gente tem que entender o que é religião e o que é yoga, né? Esse assunto tão importante para a gente, que a gente traz aqui no nosso canal, que a gente trabalha, que é o yoga. Então, o yoga, ele é uma ciência, tá? Ele não é uma religião no sentido institucionalizado, tá? Que fique bem claro isso. Já tive algumas questões com pessoas que não queriam praticar e depois que eu fui entender o porquê. Eu achava que era porque ela estava com dor ou com alguma contusão, alguma coisa. Depois que eu fui perceber que é porque a religião dela não permitia a prática do yoga, porque eles achavam que o yoga era uma religião. Isso é uma confusão muito comum, né? Porque o yoga ele vem da Índia, que é uma cultura, um país muito religioso, extremamente, né? Então tem essa confusão. Mas lá na Índia, não é só os religiosos que praticam yoga, só para vocês terem uma ideia. O yoga ele pode tornar você um religioso melhor, né? Um católico melhor, um judeu melhor, um budista melhor, né? Em resumo, uma pessoa melhor. Então, o yoga é a ciência da autorrealização. É a ciência que nos ajuda a atingir a nossa melhor versão, nos conectando com o nosso eu maior, com a nossa versão melhor, tá? Então, para ficar bem claro. E a palavra religião, ela vem do latim religio, ou religiones, também já vi chamando de religare, que é definido como um conjunto de sistemas culturais ou de crenças que fazem a ligação entre o humano e o espiritual. Então, por isso que eu disse que o yoga também pode ser, sim, uma religião, mas no sentido original da palavra. Porque você pode praticar o yoga para se conectar com a espiritualidade. Pode sim, tá? Mas o yoga também é praticado pelos ateus, né? E os ateus eles têm uma outra relação com o yoga. Não precisa ser uma relação religiosa, tá? Ela é uma relação científica na sua base. Ela é uma ciência, tá? Por que é uma ciência? Porque tem um conjunto de métodos que podem ser testados e nós chegamos no mesmo resultado. Todo mundo pode chegar no mesmo resultado, tá? Mas também pode ser usado para se conectar com o supramental, o metafísico, né? Também nos leva à metaciência. Então, é e não é, tá? Então, às vezes a pessoa te pergunta, qual é a sua religião? Na verdade, o que elas estão perguntando é qual é a instituição religiosa que você segue ou que você frequenta, né? É isso que eles estão querendo perguntar. Porque eu sempre gosto de conversar nesse tom, né, de que religião não necessariamente é a instituição. Então, por exemplo, quando me pergunta, qual é a sua religião? Aí eu tento esclarecer. Você está perguntando se eu frequento alguma instituição ou você quer saber o que me conecta, né? Ah, não, eu quero saber os dois. Tá, então tem pessoas que se conectam praticando esporte. Tem pessoas que se conectam cozinhando, tocando um instrumento. Então, se perguntarem para essas pessoas qual é a sua religião, né, no sentido amplo da palavra, a minha religião é a música, a minha religião é o mar, é surfar. Né? Tem amigos que responderiam isso. E aí, se perguntarem qual é a sua instituição religiosa, aí sim, eu frequento a Igreja Católica, eu frequento um templo budista, né? Um templo Hare Krishna. Então a gente tem que entender o que a gente está falando, né? A gente tem que estar
com os mesmos conceitos, né? Então, religião, no sentido amplo, é o que nos conecta, tá? Então, qualquer coisa pode te conectar. Quando te perguntarem a próxima vez, você responde. Você já sabe responder, né? E os ateus vão responder outra coisa. Fala assim, ó, eu não frequento nenhuma instituição religiosa, mas o que me preenche o coração, que me deixa feliz, me deixa bem, é dar uma corrida na rua, é cozinhar para minha família, é ler um bom livro de ficção que me leva para uma outra dimensão, né? Então, isso depende de cada um. Então, vamos entender bem, tá? A religião não é instituição religiosa. Apesar de as instituições religiosas deveriam nos ajudar a fazer a religião, a religação, né? A gente sabe muito bem que muitas fazem, mas algumas se perdem com outras coisas, com poder, com ganância. A gente sabe muito bem disso. Então, o yoga, ele não é uma instituição religiosa, mas ele é uma ciência que pode nos ajudar com a nossa religião, com a nossa religação, tá? Então, você pode praticar yoga, sim. Você que é de outra religião, você pode praticar e deve para ficar mais saudável, mais calmo, mais consciente, mais feliz, tá? No final das contas, é isso que a gente quer, é a felicidade. Então, essa que é a diferença. A sua religião é o que te conecta, é o que te deixa saudável, bem, feliz, íntegro, tá? Então, a palavra yoga tem um significado parecido com a palavra religião, no sentido original, na etimologia da palavra, tá? Yoga vem do prefixo yud, que é união, integração, tá? Que também pode ser conexão, né? Reconexão. Então, no sentido original das duas palavras, elas levam ao mesmo lugar, sim. É claro que tem pessoas que praticam yoga para ficarem mais flexíveis, ficarem mais calmos, se reequilibrarem de um desequilíbrio, de uma doença. Tudo bem, não tem problema. É a forma como você se relaciona. Isso é o mais importante. Tá? O yoga ele é livre, ele não está dentro de dogmas. Tá? Então isso tem que estar bem claro. Então você pode praticar yoga sim. Esse vídeo vai ter uma continuação, o próximo, para a gente continuar conversando sobre o que é yoga. Nesse primeiro eu queria esclarecer essa questão do se o yoga é religião. Então, sim e não, tá? E depois eu vou falar sobre o que é yoga. Me fizeram essa pergunta, várias perguntas sobre o que é yoga e fala de forma bem rapidinha, resumida, o que é o yoga. Eu não conheço, eu quero começar a praticar, eu quero conhecer. Tá, então eu vou falar isso no próximo vídeo. Esse vídeo foi só para esclarecer sobre a pergunta se yoga é religião, tá? Então, se inscreve, ativa o sininho, deixa um like e mandem mais perguntas, ok? Vamos continuar conversando sobre o que é yoga. Até a próxima. Seja a sua melhor versão.